Olá, pessoal! Vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O torcedor palmeirense finalmente voltou a sorrir no último final domingo. Depois de uma semana bastante turbulenta devido à eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Alviverde deu a volta por cima e venceu o Ceará de virada por 2-1 e colou no líder Flamengo. As boas notícias não param por aí. O Alviverde, além de posicionado no Brasileirão, está agitando bastante o mercados. Após fechar a contratação de Ramon Sosa e também do lateral direito Kelvin, o Palmeiras avançou, de uma forma rápida, em um acordo com Carlos Miguel, informação divulgada primeiramente pelo Danilo Lavieri. E a chegada do goleiro pode não ser a única do Alviverde vinda da Inglaterra. Isso porque, de acordo com jornalistas britânicos e do Paraguai, o Verdão tem o interesse na contratação de Júlio Encésio, do Brighton. Júlio Enciso está desde 2022 no Brighton. Todavia, na última temporada europeia, o meio-campista paraguaio atuou pelo Ipswich, também da Inglaterra. Ao todo, disputou 13 partidas, com 2 gols marcados e 3 assistências realizadas. Embora o paraguaio esteja fora dos planos do Brighton, os ingleses querem uma venda em definitivo do meia-atacante que tem um valor de mercado de 22 milhões de euros. Por conta disso, Leila e Anderson Barros estão receosos para fazer esse investimento. Porém, essa compra poderia ser muito acessível se a diretoria palmeirense optasse mais pela qualidade do que pela quantidade de jogadores em seu plantel. Isso porque Facundo Torres e Ramon Sosa, que até aqui pouco integraram, custam aos cofres do Alviverde um valor de 176 milhões de reais. O Palmeiras gastou 82 milhões de reais para tirar o uruguaio do Orlando City e 94 milhões de reais para tirar o paraguaio do Nottingham Forest, da Inglaterra. Por conta disso, terá divulgado em trazer um meia-atacante que resolva as carências do time. Se o Palmeiras apostasse em Alan e Felipe Anderson, que já estavam no elenco de Abel Ferreira, e investisse o dinheiro apenas em Enciso, o Alviverde teria um reforço decisivo e Leila Pereira ainda economizaria por volta de 30 a 40 milhões de reais. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Não sei não, Cascão, se não dá pra gente colocar hoje aqui, vamos colocar hoje aqui a matéria pro Brasil inteiro. Ô Decilo, foi um jogo ruim do Palmeiras, ganhou o jogo de 2-1, né? Queria te perguntar se teve vaia, se não teve, qual foi o seu comportamento. Me parece que a torcida ficou muito mais em silêncio do que de costume, né? Tava perdendo o jogo de 1-0, fez 2 gols rapidinho, conta tudo pra nós e depois também, né, a gente tem o Stefano, que vai estar aí firme e forte, também junto com o José, Decilo. Tudo bem, Neto? Um abraço para você, abraço a todos e feliz Dia dos Pais, né? Para nós que estamos trabalhando aqui, faz parte da nossa profissão. Um abraço a todos aí no estúdio também, um amigo em casa ligado no apito final. Não foi um grande jogo do Palmeiras. É claro que o ambiente fora de campo atrapalha bastante. E teve lá bomba, rojão, lá no CT de madrugada, onde o pessoal estava concentrado para essa partida. Antes de começar o jogo, muitas vaias. Não foi um público de costume, né? Normalmente o Palmeiras com 40 mil torcedores aqui. Dessa vez, apenas 27 mil, apenas entre aspas, porque tem frio, teve o Dia dos Pais, mas 27.358 torcedores. Começaram com vaia e no final do jogo, silêncio. Não teve vaia no final da partida, não. O Palmeiras não fez um grande jogo, sobretudo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o Lourenço acertou uma bomba, um golaço. Tem alguma movimentação por aqui? Não, mas acho que é o pessoal do Ceará, né? O Condé está indo para a entrevista coletiva, para a zona mista dele. O Abel, eu não sei se vai falar daqui a pouquinho também, e a gente não sabe quais jogadores virão. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras não foi bem. No segundo tempo, o Lourenço acertou uma bomba indefensável em cima do Everton. Aí o Abel fez algumas mudanças e o Facundo Torres entrou muito bem. Ele, com 10 minutos em campo, acabou provocando um pênalti do William Machado. A bola tocou realmente na mão dele, teve a participação do VAR. E aí o Flaco Lopes fez 1-1, empatando o jogo. E aí, logo na sequência, o Palmeiras conseguiu mais um gol. Foi uma assistência do Maurício para o Vitor Roque, um belo gol do time do Palmeiras, o gol da virada, bastante comemoração aqui no estádio, no estádio do Palmeiras, na Arena Palmeiras, na zona oeste da capital paulista. E aí mais um susto aconteceu. O Ailo, ele entrou no segundo tempo e acabou empatando o jogo para o time do Ceará. Mas aí a arbitragem viu o impedimento com o auxílio do VAR, e o Palmeiras, que não vencia há 3 jogos, 2 derrotas para o time do Corinthians e um empate na Copa do Brasil e a eliminação
classificação e um empate com o Vitória, acaba tendo uma sequência boa. Diga, Neto. Ô, Decilo, a gente estava aqui assistindo um jogo. Pra mim, eu tenho dúvida se estava. Pra mim não estava impedido. Acho que o Giai estava dando condições, mas na minha visão. Quem? Eu tenho dúvidas também. Quem que estava, Decilo? Não escutei o que você falou? Foi o Ailon, ele entrou no segundo tempo. Pelo que a gente viu aqui, na hora do lance, me pareceu impedido. Não, eu estou falando quem estava dando condições, que era o lateral direito lá em cima. Lá em cima, na parte alta do vídeo, né? Isso, exatamente. Aí o Ailon que fez o gol, tá tudo certo. Em relação ao pênalti, o Godoy, para você foi pênalti, qual a ideia sua com o Decilo lá junto com a gente? Na velocidade real da imagem, eu achei que não deveria ser marcada. Aí depois vai pro VAR, a slow motion, a câmera lenta é muito complicada, muda completamente a interpretação da imagem. Pelas orientações da FIFA, esse é o tipo de movimento do defensor que deve ser... Olha lá. Cara, não foi pênalti, velho. Não pode, né? Não dá para marcar um lance desse daí. Ele tá lá com o braço naquela posição, movimentando e tal. Só que a FIFA orienta que deixa de ser um movimento justificável. O termo usado é esse. É um movimento justificável? Se entende e o GC, gente? Se entende que depois bota o GC. Deixa aberto, deixa na velocidade limpo lá, normal, fazendo favor. Na velocidade real, isso, normal. Olha que bonito que fica. Parece bunda de nenê. Sabe, bundinha de nenê? Parece bundinha de nenê. Entendeu? Eu sei que tem que ter. Aí o GC, o pessoal que tá no motel, o pessoal que tá lá. Agora dá pra ver, ó. Cara, ele tenta até dar um tapa no jogador do Flávio Lopes. Eu daria. Por que você daria o pênalti? Eu daria porque o braço dele tá mais aberto, ó. A bola passa, ó, tá vendo? Ele dá a impressão que dá um tapa na bola, ó. Eu daria pênalti. Pra você, eu acho que não foi impedimento, mas eu daria. Quesada. Aquela história. Na arbitragem antiga, né? Esse é um lance que o árbitro vai definir que não seria nada. Mas agora, com a regra, não dá pra gente discutir a regra. A gente tem que discutir a regra, então, né? Deixa o Godoy explicar. Godoy, explica a regra, então. O movimento de braço dele é para segurar o atacante. Não, o movimento dele não é pra bola, é pra ele segurar o atacante. Tanto é que quando bate a bola, Godoy, se eu estiver falando besteira, você me ajuda. Ó, quando ele quer, ele já vai abraçar o Flávio Lopes. Pra mim, não foi pênalti. Mas aí entra esse raio da interpretação da orientação da FIFA, que a pergunta é essa. É um movimento justificável? Eu entenderia que não deveria ter sido marcado. Agora, de acordo no Brasil, do jeito que está sendo... Está marcando tudo, né? Do jeito que está sendo cumpridas as determinações da FIFA, pênalti. Vamos lá, Decilo, você que está aí direto, muito obrigado aí ao pessoal... do social. O Stefano tá onde, Cascão? Fala no meu ouvido. Eu sei que ele tá no Allianz Parque. Mas ele tá onde? Tá no campo? Ele tá onde? Onde ele tá, esse bonitão aí? O moleque gosta, zona mista. Coloca o moleque na zona mista, até porque o nosso querido Decilo já foi muito em zona e não quer mais. Bota lá o Stefano lá. Vai, Stefano. Opa, fala, craque, Aí você me complica, né, craque? A zona mista é muito complicada. Essa aqui a gente gosta, né? A gente consegue conversar com os jogadores, a gente consegue entender o que eles acharam da partida. Daqui a pouquinho eles passam aqui atrás, né? O Léo Condé, como o Silo falou, já foi para a coletiva, mas daqui a pouquinho a gente, né, faz com que o telespectador entenda, né, esse debate que vocês estavam tendo, do ponto de vista do pessoal do Ceará, né? Se foi impedimento, se não foi impedimento, se foi pênalti, se não foi pênalti. Mas fato é que a equipe do Léo Condé se mostra nessa sequência, né, das últimas 3 partidas, um pouco mais positivo do que vinha depois dessa paralisação da Copa do Mundo de Clubes, né? Eram 3 derrotas consecutivas até enfrentar Cruzeiro, Flamengo e agora Palmeiras. Contra o Cruzeiro conseguiu uma virada, contra o Flamengo um empate e aqui contra o Palmeiras não saiu com nenhum ponto, mas pelo menos com um segundo tempo, onde conseguiu jogar de igual para igual com o terceiro colocado, né? O Léo Condé, ele que mudou o time nesses últimos 3 confrontos, né? Com a entrada do Richarlison no meio de campo, ele povoou um pouco mais, mudou a escalação, deixou o pragmatismo de lado, né? A torcida entendeu que o Léo Condé agora consegue colocar essa equipe do Ceará um pouco mais competitiva. E um primeiro tempo, de fato, modorrento, viu, craque Neto? O melhor ponto
do primeiro tempo, na minha visão, foi quando eu levantei e fui pegar uma pipoca, porque senão eu ia dormir assistindo os primeiros 45 minutos. Mas depois, Palmeiras e Ceará voltaram com intenções diferentes, mas mesmo assim o Verdão se mostrou mais competente na tarde de hoje. Daqui a pouco tem 6h30, tem jogo. Aí eu quero ver o que você vai comer. Se vai ser pipoca, o que você vai comer. Fica segura aí, segura aí. O Decilo, o nosso querido Stefano disse que ia comer uma pipoca. Tem gente passando aí perto de você. Grande Decilo, o filho do Decilo estava aí, mora na Austrália, Decilo? Na Austrália? Dublin. E Dublin, na Irlanda. Dublin, na Isso, Irlanda? vai embora amanhã. Vai embora amanhã? No aeroporto. Você vai levar ele Isso. no aeroporto, Decilo? Vai. Aí você chora, depois que quando ele pega, você chora? De emoção? Choro sim, mas está chegando aqui... Peraí, emoção. Daqui a pouquinho, o único jogador do Palmeiras que vai falar hoje, de acordo com o Luan da assessoria, é o Flaco Lopes. A gente vai chegar nele. O Flaco foi muito importante nessa virada do time do Palmeiras. Tá terminando aqui o pessoal que tem os direitos de transmissão. Cabeça está mostrando, Cabeça? O Flaco. Está aqui o Flaco terminando a entrevista. Já combinei com os meninos não detentores e eles vão me permitir aqui. Flaco, tudo bem? Boa noite para você. É papai já, Flaco? Não? Então tá bom. Flaco, só para falar o quanto pode aliviar essa pressão, um momento de paz a partir de agora, porque a gente viu que teve bomba lá no CT, essa coisa toda. Uma vitória como essa alivia, dá um certo alívio para vocês, para essa sequência de temporada? Cara, 3 anos já que eu tô aqui e acho que é assim, esse tipo de cobrança a gente está acostumada. É um time, o maior time do Brasil e, cara, temos que fazer parte dessa cobrança também. É normal, cada vez que a gente fica fora de uma competição vai ser a mesma cobrança. Às vezes toma mais magnitude pelo rival e tal, mas para a gente foi da mesma maneira. A gente quer ganhar tudo e quando fica fora de uma competição, lógico que não é o que a gente quer, mas a gente vai continuar trabalhando. Temos muitos títulos pela frente ainda do ano e, se Deus quiser, vamos conquistar. O quanto isso atrapalha? A gente viu que no primeiro tempo o Palmeiras não foi bem, mas depois tomou um gol lá num chute indefensável e conseguiu a virada, muito em função também da sua entrada. O quanto isso pode atrapalhar e o lado psicológico e o que, em termos de Libertadores, dá para imaginar. O time foi a melhor campanha e agora tem esse jogo difícil fora de casa. Obrigado, Flávio. Totalmente. Às vezes as pessoas esquecem, né, disso. A gente foi a melhor campanha, mas aqui é assim, a cobrança é grande, temos que aceitar. E, cara, é normal, a gente é um ser humano, às vezes atrapalha um pouco, mas a gente tem uma contenção e é um grupo muito bem formado e a gente sabe o que quer. E infelizmente às vezes acontece isso, mas a gente está bem focado. Eu falo para o torcedor que fique tranquilo que a gente está bem focado e, se Deus quiser, o próximo jogo vamos mostrar que temos fome de ganhar muitos mais títulos. Obrigado ao Flaco, eu combinei com o pessoal, agora a gente vai continuar acompanhando aqui a entrevista zona mista aqui com o Flaco Lopes. Vamos lá. Vi assim tanto protesto da torcida do outro lado. Como é que o grupo reagiu a isso depois daquela eliminação? Cara, o que aconteceu no CT, eu falei ali, acho que não sabemos se foram torcedores, se foram rivais, mas acho que é uma falta de respeito. Personalmente eu acordei na madrugada, mas às vezes faz parte, não podemos ligar para isso. São coisas que acontecem, acho que mientras mais visualização damos para isso, vão continuar acontecendo. Então, acho que é virar a página, deixar passar isso e a gente tem a consciência tranquila que vai dar seu melhor e a gente só fala dentro do campo. Flaco. E já voltamos. Você imagina, não batia, mano. Não, brincadeira, os caras... Morrer, bicho. Os cavaleiros, todo mundo ficou preocupado. Vou falar com você, hein? Essa moto é veloz. Tem potência, vai lá, tem potência. entra aí na How Juice aí, entra no site, vai lá. É uma outra opção que vocês têm.
A gente sabe que tem outras marcas maravilhosas, mas é uma opção maravilhosa, uma moto incrível, uma moto linda, onde você pode realmente ter a sua moto. Qual a ideia dessa crise do Palmeiras? Primeiro você, Quesada, depois Theo, depois o Godoy. Qual é essa crise? Que crise que é essa? A única crise que eu vi aí é perder para o Corinthians a Copa do Brasil. Qual é a outra crise? Em relação ao Palmeiras, que o Abel está bravo, a torcida está brava, a Leila está brava. Dizer para o Flaco Lopes, mas que rival que jogou, que foi lá protestar? Então os caras estão querendo dizer que o Corinthians foi lá protestar? Quando ele dá a entrevista e fala, não sei se foi a torcida ou se foi o rivais, mas quem é? O São Paulino, o Santista, o corintiano, foi lá então para soltar rojão? Chamuro. Vocês estão de brincadeira também, né? Daqui a pouco eles vão... aí é fazer média demais, né? Quesada. Netão, essa torcida do Palmeiras se acostumou mal, porque nesse período do Abel, o time ganhou absurdamente, né? São 10 títulos. Então, quando tem uma queda, e não é a primeira, Oswaldo já Brandão, aconteceram outras, aí a torcida não está preparada para esse tipo da gestão da crise. O santista está. O São Paulino está, o corintiano está mais do que qualquer outro torcedor do Brasil, porque as coisas não estão tão bem, né? Agora, eu acho que o Abel deveria respeitar um pouco mais o torcedor, sabe? A imprensa, a coletividade palestrina. Eu acho que ele faz do jeito dele, e do jeito dele, muitas vezes é desrespeitoso. Sinceramente, eu acho que... Mas quem contratou a maioria dos jogadores foi ele, né? Foi ele porque ele é tudo no Palmeiras. Ele não é a Leila o presidente, a presidente, é ele. Ele é o manager, ele é o diretor de futebol... E ele é o técnico. Não cai uma folha sem que o Abel não decida que isso vai acontecer. Eu acho um modelo ruim. Eu acho que técnico tem que ter alguém acima às vezes, cobrando. Sabe o que falta? Um cara dá uma bronca nele. Ele falou, Abel, por que você fez isso? Quem é que dá? Eu pergunto pra você. Você é um monstro, mas por que você não fez isso? Por que você escolheu isso? Quem é que dá? Né? E parece a Leila não dá. Parece que não tem isso então lá no Palmeiras. E por que ela não dá desculpa? Porque ela não entende de futebol. Ô Neto, eu vejo o seguinte, o Palmeiras há muito tempo ele vem sendo muito bem administrado e colheu os frutos dentro de campo com todas as últimas 3 diretorias, incluindo a Leila. O Abel está há praticamente 5 anos, conquistou 10 títulos. Descobriu bons jogadores, fez um ótimo trabalho até o início do ano passado. Do início do ano passado até agora, o Palmeiras não vem jogando bem, o Palmeiras contratou mal para repor os jogadores que saíram. E se você pegar o Palmeiras que jogou hoje contra o Ceará e virou o jogo, venceu 2-1, o que a gente viu de jogada nesse Palmeiras? Nada. O Palmeiras vem jogando só na base do cruzamento. Aí chega no intervalo, no começo do segundo tempo. A gente está com o Stefano, com o Léo Condé, um baita do treinador, que por sinal era para ser campeão mineiro, né? Quando o Caldense jogou contra o Atlético Mineiro, fez o gol, deram em pé. Pode falar para ele isso aí, viu? Pode falar para ele. Era para o Léo Condé ter sido campeão mineiro. Já na temporada com essa formação. Então, assim, o esquema de 2 pontas não tá dando certo no momento. E isso começa a acontecer porque os times vão marcando como você joga. Vocês podem ver, o Palmeiras no primeiro tempo deu uma finalização no gol. Sabe qual que foi? O chute do Lucas Evangelista de fora da área que o goleiro do Ceará pegou aqui, ó, no chão, encaixou. Foi isso. E o Palmeiras cruzou mais de, sei lá, quase 20 bolas na área. E o goleiro do Ceará deve ter defendido umas 10. Então, assim, a bola vai lá no Facundo. Não vive um bom momento, Facundo não tá jogando bem. O Sousa tava jogando até bem alguns jogos, já finalizou no gol, tudo, mas hoje não foi. Mas é aquele problema também coletivo, eu não acho que é só individual. Só que esse esquema com 2 atacantes, com 2 pontas, o que eles fazem? A bola vai lá no Sousa, o Sousa pega, pum, pra área. O Facundo vai lá, pega a bola, pum, pra área. O Palmeiras perde com chegada ofensiva. O Palmeiras, que já jogou alguns jogos atrás tocando bola por dentro, parece que só ficou lá atrás daquele jogo, não tá acontecendo mais isso. O Maurício praticamente não pega na bola, não participou do jogo no primeiro tempo. O Evangelista, ele não é um jogador ruim pra mim, só que ele é um cara que ele não tem o poder de marcação tão bom como tinha o Rios, e também não tem a presença física, ele não chega ao ataque com tanta qualidade. Então o Palmeiras perde muito, já é um time que não cria muito, então é um time que fica cruzando bola na área o tempo todo. E aí você não consegue criar. Não é à toa que o Palmeiras não consegue finalizar no gol. Então eu acho que o Palmeiras o Abel deveria pensar num esquema ali com 2 meias, com 2 atacantes apenas, conseguir pôr essa bola mais no chão, porque o Palmeiras cruza muita bola na área, é um dos times que mais cruzam na área. E aí você vai cruzar uma bola na área pro Vitor Roque,
contra Marlon e William Machado? Não vai dar certo, e por isso que o Palmeiras não levou perigo algum. O Ceará também não produziu nada na primeira etapa, no final do jogo conseguiu cruzar uma bola lá, tudo. Mas o Palmeiras fica com a posse, chegou a ter 75% de posse de bola até ali 15 minutos, mas não criou nada. Por quê? Porque justamente muito cruzamento. Então assim, o Facundo e o Sousa ali, e eu acho que o Abel Ferreira pode de repente ficar com... Eu gostaria de ver muito o Flaco Lopes junto com o Vitor Roque e o Felipe Anderson nesse time. Eu acho que seria algo que poderia acrescentar mais. Então foi um primeiro tempo pobre, onde nós não jogamos bem, o time sem confiança, tudo. Tiveram protestos antes do jogo de novo, né? Mais uma vez contra... Hoje os que eu vi foi contra a Leila, né? Leila, sua, não sei o que, Leila, pega esse time e vai para aquele lugar. E aí no segundo tempo o que acontece? O Palmeiras volta e aí toma um gol, né, do Ceará, que não tinha chegado nenhuma vez o chute que o cara acertou, foi sacanagem. Júlio, você acha que o Everton falhou? Para mim ele estava adiantado. Tá? Eu acho que ele estava adiantado, mas aí era bom um goleiro falar, eu não sou goleiro. Foi um chutaço, foi, mas se você for ver ele, como ele pulou, não estava muito longe da mão dele, e ele estava bem adiantado ali, o Everton. Ele estava adiantado, mas um belo chute do jogador do Ceará. Aí um time que já foi eliminado pelo Corinthians, pelo seu maior rival, pressionado, no final do primeiro tempo já estava errando muitos passes, porque começa aquele chiado. Parabéns à torcida do Palmeiras, tá? 27 mil, mais de 27 mil pessoas, sendo que a gente foi quarta-feira eliminado pelo rival dentro de casa. A torcida do Palmeiras é realmente impressionante como está ao lado do time, um negócio sensacional, jamais imaginaria que daria isso de público. E aí aos 57 minutos o Abel faz o quê? Tira o Sousa e Facundo Torres, os dois que eu falei. Coloca o Flaco Lopes e o Felipe Anderson. O Flaco Lopes fez um jogo espetacular? O Felipe Anderson fez um jogo espetacular? Não. Mas o que o Palmeiras ganhou? O Palmeiras ganhou um brigador. O Flaco Lopes fez jogadas interessantes e errou outras jogadas. O Flaco Lopes briga. O jogador que briga ali, ele consegue sair da área, ele é mais alto, então você tem a jogada aérea também como opção. E o Felipe Anderson é aquele cara que põe a bola mais no chão, tudo. O Palmeiras começou a pôr um pouco mais. Aí começou a aparecer o Maurício no jogo. Porque o Maurício sozinho ali, o Palmeiras tem um problema ali. Pra mim, o Palmeiras tinha que ir ao mercado contratar um meia de criação, sim. Vocês falam bastante sobre isso aqui, bastante, aliás. O que eu falo meia de criação? Aquele jogador que tenha ser mais cerebral, que bote a bola no chão. Não, a gente fala muito que antes tinha aqueles craques, hoje não tem, mas a gente precisa arrumar um jogador dessa característica. Tipo, característica do Garro do Corinthians, por exemplo. Que é um jogador que para a bola, pensa, vira, toma, põe no chão, encosta, faz uma tabela. A gente precisa disso. E quando entrou o Flaco Lopes, o Palmeiras e o Felipe Anderson, o Palmeiras começou a pôr um pouco mais a bola no chão. Um pouco mais. Aí você começa a ver que, o time ali começa a tocar mais e não ficou com tantos cruzamentos. Piquerez fez alguns cruzamentos, chegou pelo lado esquerdo também. E aí tem o pênalti, uma jogada que o Lopes, por quê? É o centroavante que tá dentro da área ali, incomoda zagueiro, ele domina uma bola, tenta girar ali, o William Machado vai, mete a mão na bola, pênalti. Tava assistindo com meu tio e com meu pai, meu tio torce pro Ceará, mas falou, pênalti. Aí eu gostei do quê? Parece que o Flaco Lopes tomou a decisão de bater o pênalti ali. Eu acho isso positivo. Que geralmente fogem da bola tudo. Ele quis bater, já teve outro jogo que ele quis bater também. Chamou a responsabilidade, já teve outro jogo que o Vitor Roque também quis. E ele bateu muito bem. Bateu ali, fez o gol. Se tiver no próximo jogo, bate de novo. Tá com confiança. E o Palmeiras empata o jogo. E aí aquele negócio, é aquele time que... o Palmeiras pode estar numa má fase, mas ainda é um time que mostra um certo perigo se o adversário vacilar. Aí o Pedro Raul perde uma bola besta, né? É desarmado. Flaco Lopes estava onde? Ali no meio. Faz o lançamento pro Maurício, que dispara, e o Palmeiras é muito rápido nessa transição, né? Isso, o Palmeiras tem muita qualidade nisso. Pode ver que parece muito com o gol que o Palmeiras fez contra o Al-Ahly. Claro que foi o Lopes naquele dia, saiu na cara do gol, passe do Maurício, mas eu quero dizer, rápido. Flaco Lopes domina, levanta a cabeça, Maurício vai... Chega ao fundo, cruza, e o Vitor Roque muito bem, e aliás para mim foi o melhor em campo hoje de novo, foi o Vitor Roque na minha visão, se movimenta, briga, erra, tá? Às vezes ele é meio fominha, acho que tem algumas coisas para corrigir sim, e ele vem fazendo meio que uma diagonal, que ele vem correndo pro lado esquerdo e vem fechando para dentro. O Marlon perdeu o time ali, o Vitor Roque vai lá e faz 2-1, Palmeiras vira o jogo em 5 minutos. Então eu gostaria de ver um pouco mais o Palmeiras nesse 4-4-2, com Lopes e Vitor Roque, porque aí você tem uma alternância ali de jogadores e briga um pouco mais pela bola. O Lopes vai ganhar bastante jogada aérea, repito, eu acho que o Palmeiras tinha que trazer um outro centroavante. Você é maluco, vai trazer outro centroavante de ofício, gente, a gente tem o Lopes, outro não tem.
Por que não? Acha um jogador sem contrato aí na América do Sul, procura. Quem tá lá no Palmeiras trabalha para isso. E esse meia que a gente fala tanto, mas eu gostaria de que o Palmeiras, o Abel, tentasse mudar um pouco o esquema, e na coletiva falaram sobre isso. Colocar o Vitor Roque e o Flaco Lopes juntos, e foi falado sobre isso na coletiva, ele falou que vai pensar e tal. Pode acontecer pra gente ver ter um ataque mais brigador, sabe? Um ataque mais porque os pontas ali, tá muito fácil marcar o Palmeiras. O Palmeiras fica ali, fecha os corredores e bum! E outra coisa que eu incomoda um pouco, repito, o Sousa já até fez isso em outros jogos. Facundo não dribla, né? Não vai pra cima. E ninguém driblava no primeiro tempo. E o Palmeiras não vem fazendo isso. Aí fica com dificuldade de quebrar a linha de marcação. Porque o Maurício não dribla, o Facundo não dribla, hoje o Sousa não driblou, o Evangelista. Então, tipo assim, o Vitor Roque também não é um driblador, ele é um carregador de bola e tal. Então fica difícil criar, porque você não quebra as linhas, o time fica marcando lá, por isso você não consegue finalizar. E aí o Palmeiras tem outra chance, o Maurício na cara do gol, mas ali estava impedido. O Vitor Roque sofreu um pênalti. Naquele momento ali foi do Marlon, mas aí tava um pouco impedido, e a gente dá uma dormida, tomamos um gol ali que o Ailon tava impedido, isso aqui, ó. Então, flertamos ali, poderíamos ter perdido 2 pontos, mas conseguimos vencer. Depois entrou o Martins no lugar do Aníbal, que fez uma boa partida, teve que fazer uma falta no primeiro tempo lá, na hora que o Palmeiras estava desequilibrado na marcação, e o Ceará ia jogar dessa forma. E também entrou o Alan, entrou bem no jogo, puxando um contra-ataque ali no lugar do Vitor Roque, e o Kelvin estreou no final do jogo. Pra quem não viu aí, quem foi embora antes não viu, no lugar do Maurício. 3 pontos importantes. Eu acho que para retomar a confiança, eu falei que o Palmeiras vai ter que engatar uma sequência de vitórias. Não achei que foi uma atuação boa, tá? Sendo bem sincero. Mas Brasileirão é pontos corridos. Mas a gente volta a esbarrar naqueles problemas. Criação, mais um primeiro tempo sem chutar no gol. Então o Palmeiras vai ter que trabalhar para melhorar isso daí, tá? Carlos Miguel está chegando no Palmeiras. Goleiro do Nottingham Forest, o Palmeiras acho que vai pagar 4 milhões de euros, algo assim. É esperado essa semana para realizar exames e será apresentado o goleiro ex-Corinthians, estava no Corinthians, foi para o Nottingham Forest, um jogador de 26 anos, para mim uma bela de uma contratação, tá? E o Palmeiras está aí no mercado observando outras oportunidades e procurando ali um meia, não vão soltar o nome, né? Pode ver que o Carlos Miguel foi meio que do nada. E um nome que foi levantado também, eu tô vendo esse debate desde ontem, é do Roger Guedes. Só que o Roger Guedes já está em negociações com o Grêmio, já faz um certo tempo. Então acho que o Grêmio está liderando aí. Então se o Palmeiras quisesse ali, ia ter que dar uma atravessada grande no Grêmio. Mas parece que o negócio lá com o time gaúcho já avançou bastante. Mas é um nome que o Palmeiras analisa, porque o Palmeiras quer um ponta ali, um jogador, um atacante que faça gols. Eu acho que o Roger Guedes é esse nome. E se não for ele, procurem outro no mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa seu comentário aí. Quero saber o que você achou dessa partida. O Palmeiras conseguiu uma importante vitória em cima do Ceará para tentar espantar a crise após a eliminação na Copa do Brasil para o maior rival Corinthians. Não foi um grande jogo do Verdão, mas o importante foi a vitória em casa. Os gols palmeirenses foram marcados por Flaco Lopes e Vitor Roque. Abel Ferreira estava muito mais tranquilo na beira do campo do que nos outros jogos, e isso chamou a atenção. O treinador foi xingado e vaiado por parte da torcida no jogo contra o Corinthians, e houve notícias indicando que isso fez com que o comandante ficasse muito magoado com tudo que presenciou. A renovação contratual do português segue em pauta e o Palmeiras tem interesse em ajustar o vínculo até dezembro de 2027, quando termina o mandato da presidente Leila Pereira. Mas há dúvidas se isso irá acontecer, tudo porque Abel está pensativo e irá esperar terminar a temporada para tomar alguma decisão definitiva. Por enquanto, o foco está somente no campo. Sobre reforços, houve uma certa especulação no domingo de que Roger Guedes estaria negociando uma volta ao Palmeiras. Ele está no futebol do Catar e deseja retornar ao futebol brasileiro. Apesar do boato, o Alviverde não fez, pelo menos até o momento, qualquer tentativa oficial para repatriar o atacante, que está em negociação avançada para jogar no Grêmio. E você, torcedor, o que acha da situação de Roger Guedes? Deixe sua opinião nos comentários.